começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós temos o orgulho de comemorar, de parabenizar esse grande parceiro que está logo aqui atrás, que é o Hospital São João de Deus, agora com uma novidade, não mais o Hospital São João de Deus. O que muda agora nos 50 anos? Quais são os planos daqui para frente? Conversaremos nesse programa com a Elis Regina Guimarães, que é a superintendente daqui, que vai contar para a gente então quais são os desafios, as novidades e o que há por vir então com esses 50 anos de Hospital São João de Deus. Vamos lá? Bom, então vamos começar o nosso bate-papo de hoje, diretamente aqui no Hospital São João de Deus, com a Elis Regina, e a gente vai tentar entender um pouco mais sobre esse atual momento, essa atual fase do hospital. Várias pessoas na rua, até a gente conversava antes de começar a gravação do programa, elas já dizem com outros olhos, né, com outras perspectivas, o que é o Hospital São João de Deus, aquela crise, aquela ideia de, meu Deus, o hospital vai fechar e agora que vai ser da população? Acho que isso é página virada, né, Elis? Seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Muito obrigada, eu é que agradeço, né? É muito honroso para mim estar participando desse programa, pelo parceiro que a ACOM representa para o Hospital São João de Deus. Então, estar nesse momento para mim significa muito, significa que a gente realmente evoluiu na confiança e na parceria com a ACOM, que a gente preza tanto. Bom, na verdade, desde que a gente assumiu o hospital, uma das grandes dificuldades que nós tivemos foi a credibilidade. São tempos idos, eu não sou da região, mas efetivamente a instituição passava por alguns momentos em que não se acreditava muito que valores novos que entrassem no hospital pudessem ser efetivamente utilizados em prol da assistência da região. Então, um trabalho que nós fizemos desde que nós entramos, aliás, nós entramos no hospital para poder fazer um diagnóstico, para verificar se a operação do hospital realmente era viável. Desconsideramos a dívida, mas nós vamos verificar o seguinte: a receita produzida por essa instituição, ela seria capaz de pagar o custo variável e o custo fixo? Uma instituição que não tenha um resultado operacional viável, efetivamente ela não tem que dar sequência, e principalmente o hospital que tinha uma dívida de 130 milhões. Com 3 meses, né, que a gente estava na instituição, a gente percebeu a capacidade que o hospital tinha. Lógico, a gente passou por um momento muito importante, que foi a credibilidade do corpo clínico. Quantas noites nós ficamos aqui, eu, o doutor Eduardo, que é o nosso diretor técnico, Luciana, que é a minha assessora, a Jomara também, que era da perspectiva, trabalhando com o corpo clínico, tentando mostrar efetivamente o seguinte: nós temos uma dívida com vocês sim, mas se nós fizermos este caminho, essa estratégia, o hospital pode ter viabilidade. O primeiro desafio, então, poderíamos dizer que foi interno? Foi a interno. Confiança que vocês precisaram resgatar nos próprios funcionários mesmo, que talvez estavam, vamos dizer assim, desacreditados que poderia dar certo, porque antes do início, né, da sua gestão aqui no hospital, passaram outras pessoas, né, que tiveram seu devido papel, sua importância, e até que chegou nesse momento que as pessoas viram, opa, parece que agora alguma coisa vai acontecer de diferente. Né? O que a gente pode dizer então a respeito desse primeiro desafio? Bom, foi um desafio, mas ao mesmo tempo, eu não sei se foi exatamente pelo medo desse hospital fechar ou o que foi, mas o corpo clínico, ele saiu daqui dizendo o seguinte: ok, nós vamos pegar a nossa dívida, vamos deixar de lado, mas nós vamos acreditar no seu planejamento. As suas estatísticas são essas, os seus números são esses, mas nós vamos evoluir junto com você. E a partir daí, não só esses médicos que estavam aqui, mas efetivamente diversas outras clínicas que eram necessárias e obrigatórias para o funcionamento desse hospital, que é um hospital de alta complexidade. Então, só para você entender o que eu estou dizendo, assim, como que um hospital, que é o maior da região, são 326 leitos, que atende alta complexidade de ortopedia, não tinha ortopedia. Então, nós resgatamos essas especialidades, a saber, ortopedia, urologia, cardiologia, a própria cirurgia torácica, a cirurgia pediátrica, os plantões que nós não tínhamos, nós recuperamos, abrimos a sala vermelha, isso tudo com o corpo clínico acreditado. Em relação aos colaboradores, realmente foi uma situação que eu falo que eu nunca vivenciei em nenhum outro hospital, e eu tenho 21 anos de gestão hospitalar. As pessoas queriam que desse certo.
Nós somos o segundo maior empregador da cidade. Nós temos 1.400 funcionários ativos. Já pensou a economia que não se gira dentro desse hospital? São números Então, muito altos. Muito altos. Então, essas pessoas que estavam aqui e que começaram a perceber que nós tínhamos, então, pagar efetivamente tanto a folha quanto os impostos, os encargos em dia, porque antes, assim, não é falar do passado, mas é só para ter noção da situação que nós encontramos. Até o empréstimo consignado que os colaboradores faziam em alguns bancos, eles eram descontados da folha do colaborador e não era repassado ao banco. Então, não tinha casos de colaboradores que tinham o nome no SPC. É delicadíssimo. Muito isso, delicado. Né? Mas eles queriam. Então, a gente passava nos corredores e a gente vai conseguir. Então, este momento foi muito importante para nós. É recuperar a credibilidade. E como que nós recuperamos? Falando a verdade. Isso dá, isso não dá, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E aí a gente foi mostrando para eles que algumas coisas davam e outras não davam. Então trabalhamos efetivamente uma orçamentação pesada, onde cada gestor tinha cumprido o seu papel, não só no que diz respeito à receita, quantas internações, quantos pacientes dia que nós temos que internar aqui, quantas vezes que nós temos que girar o nosso leito, que é o principal ativo que nós temos para efetivamente ofertar tanto para a saúde suplementar quanto para o SUS. Eles tinham as metas de custos que eles tinham que efetivamente cumprir. Então, dessa forma, as pessoas foram vendo que existia uma transparência na gestão. A gente falava efetivamente o que estava acontecendo. E as pessoas foram se sentindo mais valorizadas no que diz respeito. Ficou fácil confiar, né? Sabe aquela história do líder que não precisa estar em tudo, mas só precisa dizer o seguinte: vamos por aqui, que esse é o caminho, eu acredito. Eu ainda estou numa prática um pouco dolorosa ainda de uma gestão um pouco autocrática. Às vezes eu ainda mando fazer, mas a minha equipe está evoluindo para ser efetivamente uma gestão onde as pessoas conseguem ir sozinhas. As relações começam a ser interpessoais, de confiança mesmo, entendeu? Então, isso para a gente foi um grande diferencial. E a partir do momento que você tem transparência, porque eu não falo para você o seguinte: eu vou fazer isso se eu não dou conta. Eu brigo, eu me desentendo, mas eu falo assim, se não dá para fazer, eu falo que não dá. E aí você começa a fazer com que as pessoas acreditem. E eu acho que a comunidade, então, começou a perceber que aquilo que nós estávamos pretendendo em termos de assistência, com todas as dificuldades que nós ainda temos ainda, porque às vezes o acesso é difícil, porque não somos nós que escolhemos o paciente, nós damos as vagas nos nossos hospitais, no nosso hospital, e quem vai escolher o paciente conforme a gravidade dele, e que isso tem que ser feito dessa forma, isso é que valida os princípios do SUS efetivamente de equidade, de integralidade. Aí as pessoas acham que é a gente que não está dando assistência, mas é o Estado que escolhe o paciente, porque vai da gravidade. Mesmo com isso, a comunidade vem acreditando nesse Hospital São João de Deus. E a gente quer passar para essa comunidade que isso aqui é um patrimônio. Não só para Divinópolis, como para esses outros 53 municípios que fazem parte dessa região. Né? São 53 cidades que... como você disse, né, dependendo do problema, vamos tentar ser o mais claro possível, né, assim, ortopedia tem aqui como referência, oncologia tem aqui como referência, neuro, né, a neuro também, maternidade e outras áreas que também passaram por algumas dificuldades, né, algumas pessoas se recordam, mas não estritamente, pode ser, por exemplo, uma UTI neonatal, alguma coisa nesse sentido, que talvez cidades menores não tenham, dependam dessa estrutura. Mas, atualmente, algum setor ainda enfrenta algum tipo de dificuldade que impeça, além dessas questões do Estado, de ele determinar a gravidade, para onde tal paciente vai, alguma dificuldade interna nesse sentido para se manter, para se sustentar algum setor? Não, na verdade, quando se fala de um hospital, e principalmente um hospital de alta complexidade, se falar de unidades de negócio, que é o que a gente trabalha mesmo, implica em dizer que alguns setores sempre vão ser deficitários, mas fazem parte do negócio e as outras receitas dos setores produtivos que suportam. A saber, por exemplo, um laboratório ele vai ser rentável, porque os valores pagos pela tabela do SUS são muito pequenos. Um raio-x não vai ser rentável, mas ao mesmo tempo a gente tem outras especialidades que vão conseguir cobrir esse déficit. No equilíbrio geral, a gente consegue manter o resultado positivo da instituição. Em termos de assistência,
Quando a gente inaugurou a Sala Vermelha, que a Sala Vermelha, para quem ainda não sabe o que significa, é uma retaguarda efetivamente para o SAMU. Então, quando a gente inaugurou, a gente tinha um fluxo muito sólido de entrada de pacientes aqui no hospital. A urgência e emergência começou a salvar mais vidas, porque ela ainda conseguia pegar o paciente em tempo hábil para poder salvar a vida dele. Então o hospital muda um pouco o perfil cirúrgico que ele tinha e que a gente conseguia dar vazão para cirurgias da região e passa a ser um hospital mais de urgência e emergência. Então hoje a gente está tentando equilibrar, eu sempre brinco muito com o estado e com o município aqui, que a urgência e emergência está fazendo crescer uma bolha das cirurgias eletivas, porque o recurso é finito. Né? Não em termos de espaço, porque o São João de Deus ainda pode crescer muito em termos de espaço e de assistência, mas em termos de recursos. O recurso que vem da União, do Ministério da Saúde, que vem do Estado e que vem do município, efetivamente ele é finito. Então não dá para segurar as duas pontas. Um próximo trabalho que a gente tem que fazer efetivamente é pegar os outros 53 municípios, incluindo Divinópolis, e trabalhar no seguinte: a receita que hoje vocês disponibilizam é a mesma antes do SAMU para os hospitais. Se nós não revermos um pouco a sustentação dessas urgências e emergências, vai chegar um ponto que toda essa rede vai esgarçar, não é só o São João de Deus. Então nós temos que efetivamente começar a pensar um pouco melhor na assistência como um todo, não por causa de recurso de estrutura, mas por causa de recursos financeiros para que os hospitais, para que todos a máquina eles funcione. Exatamente, de fato, né? exatamente. Bom, nós estamos falando com Elis, vamos fazer um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais do que vem por aí. O que tem de novidades para o Hospital São João de Deus? Agora que completou 50 anos, não é mais o Hospital São João de Deus, mas a gente vai falar sobre tudo isso. Não sai daí, o programa Mais Saúde, vocês sabem, é da Com, contra o câncer pela vida. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. A Com, sua doação faz tudo acontecer. E aí, gente bonita e do bem? Na Arraial da Dona Geralda, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra modo de convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir pra contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde da Com, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Hoje gravando diretamente aqui do nosso parceiro Hospital São João de Deus, né, do qual nós nos orgulhamos de parabenizar, né, afinal de contas são 50 anos de história, né, presentes no coração e, na verdade, na história de cada divinopolitano, né? E hoje conversando com a Elis, superintendente aqui do hospital. Elis, recentemente, no aniversário dos 50 anos do hospital, várias mudanças foram anunciadas, entre elas de que não mais conheceremos essa grande obra como o Hospital São João de Deus, e sim Centro de Saúde, Complexo de Saúde São João de Deus. Exato. É novidade para todos nós, e isso requer, inclusive, imagino que na imprensa a gente já vê as pessoas falando um pouco mais, né, sobre o assunto, e isso demanda um tempo para as pessoas se acostumarem, mas na prática, além do nome Complexo de Saúde São João de Deus, o que mais veio de novidade para a população? Pois é. Olha, para você ver a minha responsabilidade, estar superintendente nos 50 anos do São João. E os 50 anos, eles precisam efetivamente ter um marco, ter um diferencial. Sendo muito sincera com você, quando a gente teve toda aquela ameaça de fechar o São João, foi quando a gente assumiu e tudo, quando nós entramos, nós percebemos uma coisa muito dolorosa para o São João. Caso não fosse fechado por causa das questões econômico-financeiras, ele seria fechado pelo sucateamento da estrutura.
Então, telhado, por exemplo, se chovesse, chovia dentro do bloco cirúrgico. Inclusive, por exemplo, quem nos deu o telhado foi a ACOM, porque não tinha condições de fazer cirurgia, né? Bom, não posso nem enumerar tantas coisas que a ACOM fez para nós. Falei agora por causa do bloco cirúrgico. Então, o que acontece? Nós percebemos, depois que nós entramos e que o corpo clínico apostou, que o próprio corpo clínico ele queria algo além muros. Que para eles isso aqui estava pequeno e eles queriam apostar no Hospital São João de Deus. Então teve um médico, que é o Dr. Leonardo, um ortopedista, um dia ele falou: Elis, você não pensa em expandir os muros desse hospital e trabalhar um pouco mais também com saúde suplementar, porque o SUS está garantido, é a nossa essência, é o nosso valor, é a nossa missão? Por que não abrir alguns negócios novos em termos de consultórios e tudo mais? Eu falei, ele está coberto de razão. Um hospital tão grande, com tantos negócios, se vocês pensarem, a única especialidade que efetivamente nós não atendemos hoje no São João de Deus é queimados, porque nós temos um especializado em Belo Horizonte e nós não estamos atendendo ainda endovascular devido efetivamente ao custo da OPME, que antes era reprocessada, hoje não é. E aí então nós falamos, olha, vamos fazer isso, vamos abrir as nossas portas para dar valor efetivamente a esse hospital. O melhor corpo clínico da região, a mais alta complexidade da região, os mais compromissados, profissionais, porque as pessoas amam isso aqui, não é só porque são bons tecnicamente, mas nós formamos profissionais de saúde, então por que não abrir os muros? Lógico que a gente tem muita coisa para arrumar dentro dessa casa, são muitos investimentos que nós fazemos e que ainda precisam ser feitos. É em hotelaria, é na própria estrutura física, mas a gente só vai conseguir efetivamente mudar algumas coisas se outras receitas surgirem, se nós conseguirmos segurar o custo. Então, veio essa proposta do complexo de saúde, porque nós somos um complexo, nós não somos só um hospital, muitas vezes a gente faz até atenção primária, atenção secundária, que não que eu seja a favor, mas a gente ajuda a região nisso aí também, e nós vamos então começar a trabalhar, além do SUS, que nós já atendemos mais ou menos 120% daquilo que foi contratualizado, ou seja, nós ultrapassamos 20% do efetivamente compromissado pelo São João com o Sistema Único de Saúde, por que não trabalhar o segundo pilar de sustentação desse complexo que é a saúde suplementar? E é uma equação tão simples de se entender se as pessoas pensarem bem. A saúde suplementar vai ajudar a suportar o SUS, que é a nossa missão. Nós queremos dinheiro não para guardar ou para pagar, porque nós não podemos distribuir, mas nós queremos dinheiro para reinvestir e para dar assistência de qualidade e moderna para as pessoas que aqui precisam. Então, este é o motivo do crescimento. E o nosso complexo, então, vai passar por uma grande reestruturação aqui da frente, para sair um pouco, né, dessa recepção que a gente brincava, quem está de fora, que chega parece que é um símbolo do cemitério, assim. A gente está modernizando essa entrada do São João, né? A gente vai abrir uma clínica de consultórios no centro, nós vamos abrir uma clínica de oncologia para a saúde suplementar. A ideia efetivamente é que a gente modernize o nosso bloco cirúrgico, amplie mais 10 leitos de CTI para a SUS e para a saúde suplementar. E nós, efetivamente, sendo no Ministério da Saúde aprovado o Plano de Ação Regional para Urgência e Emergência, até o ano de 2019, dezembro de 2019, hoje nós temos 326 leitos para equilibrar a equação 60-40, ou seja, 60% de leitos para filantropia e 40% para saúde suplementar, nós vamos chegar, quiçá, a 405 leitos nessa estrutura. São números muito animadores, né? Muito bons. Muito, muito. E é muito motivador e as pessoas querem. Você vê os médicos passando, a gente estava aí com um momento de transição, onde talvez não continuasse a intervenção, os médicos não, a gente aposta no São João, a gente quer continuar, vamos continuar com essa gestão, vamos continuar com a intervenção, até que a comunidade efetivamente acredite nesse serviço, né? E de todos os desafios, você me falou de alguns complicados, por exemplo, com relação ao público interno, né? Convencer, mas eles acreditam, mas eles estão desacreditados ao mesmo tempo, né? Que é possível, isso foi vencido e agora contamos com o apoio deles. Além dessas principais e primeiras dificuldades, o que você destaca como um momento assim que eu, Elis, vejo que as coisas estão ficando complicadas? Ou isso, porque acho que a gente assumia
uma postura de, meu Deus, e agora o que eu faço? Acho que isso não ajuda muito, né? Parece que nem é muito do seu perfil. Não. É mais de, tá difícil? Beleza. Então É agora uma oportunidade. É uma oportunidade para, então, achar uma alternativa, né? Exato. Mas teve algum momento que te marcou, nesses minutos finais do programa, em que nós conversamos, né, para tentar falar um pouco mais da história do Hospital São João de Deus, né, do Complexo de Saúde São João de Deus, mas também para entender um pouco dessa mudança, para poder levar boas notícias? Algum momento você chegou a pensar, e agora? O que eu faço? Como? Não. Aqui no início, todos os dias eu ia para a capela e falava, São João, eu preciso do seu pequeno milagre. Inclusive, o coronel Edmar, né, da ACOM, ele me marcou muito, que ele sempre falava comigo, Elis, você vai precisar de vários pequenos milagres. E ele foi abençoado nas falas dele, porque nós tivemos vários pequenos milagres. Muito bom. Hoje nós temos um dificultador, sim, que me assusta um pouco, tá? Nós temos um resultado econômico muito positivo no hospital. A saber, nós tivemos qual instituição que num ano de crise, como foi o ano de 2017, um hospital que antes tinha 14 milhões negativo, fecha 12 milhões positivo. E isso com outras possibilidades de aumento de resultado. Porém, o São João ele veio no momento em que o Estado está numa crise muito ruim. Se vocês fizerem uma pesquisa, os outros hospitais da região, quantos deles estão realmente sacrificados porque não recebem nem a rede de urgência e emergência, não recebem... O nosso secretário estadual de saúde, que é o Dr. Nauta, é uma pessoa ímpar no que diz respeito à saúde nessa região. Ele aposta, ele acredita. Mas quem tira o dinheiro efetivamente para pagar as contas é o secretário de Fazenda e nós não estamos conseguindo mobilizar. Então, mesmo tendo um resultado positivo de 12 milhões, hoje, só para você ter noção, o Estado nos deve mais de 16 milhões. Era para nós termos nosso caixa guardado para pagar as dívidas que nós temos, para poder reinvestir 1 mês e meio de capital de giro. Então nós precisamos que efetivamente todos os políticos dessa região, porque o São João é uma referência para essa região, que eles nos ajudem junto à parte do Estado no que diz respeito à Secretaria de Fazenda, para que os hospitais, incluindo São João de Deus, recebam os débitos. Ninguém trabalha de graça, os hospitais não são obrigados a atender a população de graça. Então, esse é o meu grande medo, mas que eu acredito que o Estado uma hora vai realmente ter que se equilibrar e toda essa equação vai se fechar. Fora isso, o São João é motivado, o São João está aqui para dar assistência, o São João está aqui para aceitar diversas sugestões, né? E uma coisa para a gente finalizar, né? Desculpa, eu acabei te cortando, mas para a gente poder, para não terminarmos o programa sem falar sobre a parceria São João de Deus e a ACOM, o que a gente poderia destacar nessa parceria de fato? Eu ia falar sobre isso, fechar sobre isso. Olha, o São João de Deus, se ele está aberto até um pouco tempo atrás, foi graças à ACOM. A ACOM é que realmente, verificando a necessidade de assistência dessa região, principalmente na oncologia, a oncologia tem legislação específica, que em 60 dias as pessoas têm que fazer tratamento a partir do diagnóstico. Se não fosse a ACOM, o São João realmente teria fechado. A parceria com a ACOM é uma parceria não só no que diz respeito a nos ajudar a manter um corpo clínico de qualidade para poder dar assistência de qualidade para as pessoas, mas é um parceiro inclusive na gestão. As pessoas que estão à frente da gestão da ACOM são pessoas extremamente inteligentes e compromissadas e que nos ajudam a perceber que horizonte que a gente tem que tomar. Então nós temos uma parceria diferente, uma parceria não só de recursos, mas uma parceria efetivamente de gestão e de compartilhamento. É o nosso grande parceiro. Hoje a gente está tentando outros, mas muito difícil chegar a um parceiro como é a ACOM para nós. Nós temos muito orgulho, nós devemos muito à ACOM e quem sabe em breve talvez a gente possa anunciar uma parceria ainda maior, que está enchendo os nossos olhos aqui no São João, com a ACOM. Talvez a parceria cresça e essa população ainda seja mais bem atendida do que é hoje. Quem sabe a gente volta aqui então com o programa Mais Saúde para falar um pouco mais sobre essa futura novidade. Exatamente. Elis, muito obrigado, viu, pela sua participação. Desejamos, porque eu acredito que todos que estão nos assistindo, eles têm esse mesmo anseio, essa mesma vontade de ver tudo isso aqui crescer e voltar a ser o que foi um dia e ser às vezes maior do que um dia qualquer um pode imaginar, não é verdade? Então, parabéns pelo trabalho de você e da sua equipe inteira, né? E vocês que estão em casa, ficamos por aqui. Quero deixar um abraço carinhoso e dizer que semana que vem teremos um Mais Saúde novinho. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.